De que é feito o universo? O universo anda, há muito tempo, a fazer um espetáculo de striptease. Um por um, despiu os véus que cobriam a verdade acerca da sua natureza. No princípio, o espetáculo era tão lento que se tornava entediante. O público teve de esperar séculos até que o primeiro véu, que era a ideia de um átomo sólido, fosse removido. O átomo é uma ideia antiga, que remonta a Demócrito e aos seus seguidores. Os filósofos da Grécia Antiga não viam os átomos, nem nós os vemos, mais de 2000 anos depois. Mas deduziram que, se formos cortando um objeto, qualquer objeto, acabaremos por chegar a um pedaço minúsculo cujo tamanho já não possa ser reduzido. A palavra átomo vem de duas palavras gregas que significam não e cortar. O striptease teria decorrido muito mais depressa se alguém tivesse conseguido encontrar uma forma de provar que os átomos existem. Mas isso não aconteceu. Por isso, quando se perguntavam de que era feito o universo, as respostas eram todas teóricas, sem qualquer ação. Mas era certo que devia existir algum tipo de unidade mínima. A retirada dos véus acelerou-se incrivelmente a partir do século XVIII, quando os experimentadores começaram realmente a fazer experiências e o comportamento das reações químicas forneceu as primeiras pistas de que havia átomos individuais e inteiros que reagiam entre si. Passemos ao século XX, quando foram encontradas provas da existência de elétrons, da radiação, do núcleo, de partículas subatómicas, etc. Um por um, os componentes do átomo foram descobertos. O universo já não podia esconder-se atrás do pudor. E, então, o público ficou chocado quando o último véu caiu e, para surpresa de todos, a dançarina não estava lá. Se formos partindo um pão em pedaços cada vez mais pequenos, o átomo desaparece no vácuo quântico. Alguma coisa transforma-se em nada, como já vimos. Mas este striptease tem um lado subversivo. Assim que a dançarina desaparece, ficamos reduzidos a pensar no universo em vez de realmente o vermos. De alguma forma, voltamos a estaca zero, ao ponto onde se encontravam os gregos antigos, apoiando-nos na lógica e na especulação em vez de em factos demonstráveis. Neste momento, fora da vista do público, trava-se uma batalha pela alma e coração da física. Para usar uma frase da eminente revista Nature, dois físicos altamente respeitados, George Ellis e Joel Silk, escreveram um artigo em 2014 que fez soar o alarme em relação a este problema de o pensamento puro substituir os dados e factos. Poderá o pensamento puro ser chamado ciência? Quando esta, durante 500 anos, tentou descobrir a verdade através de medições e experiências? Quando chegamos ao nada, ao ponto zero do universo, a possibilidade de realizarmos experiências deixa de existir. Até que ponto deve isso incomodar-nos? Aqui está uma analogia retirada da vida cotidiana. Veja-se prestes a atravessar a rua, num cruzamento citadino movimentado. À sua frente está o semáforo para os peões. Os carros chegam incessantemente ao cruzamento e alguns passam mesmo com o sinal vermelho. O seu objetivo é atravessar a rua sem ser atropelado por um carro. Para dificultar o desafio, tem de usar palas, como as que os cavalos usam quando puxam as carruagens, para que só possa olhar em frente. Qual será a sua estratégia para não ser atropelado? A sua linha de visão é muito estreita e não tem mais nada em que se basear senão pistas. A sua posição é muito semelhante à de um físico quando tenta olhar para um buraco negro, ou para antes do Big Bang, ou para dentro do vácuo quântico. Para si, as pistas acabam por ser bastante úteis. Pode usar a sua audição para ouvir os carros. Pode ver quando se acende o sinal verde para os peões. Há outros peões na esquina. Pode observá-los e sair do passeio quando eles o fizerem. Isto dá-lhe uma ideia bastante boa de quando será seguro atravessar a rua. Mas, na verdade, não o sabe. O máximo que pode dizer é que existe uma probabilidade alta de não ser atropelada por um carro.
Se quisermos ver a realidade que existe dentro de um buraco negro, não poderemos fazê-lo. Poderemos apenas calcular as probabilidades, com base em várias pistas. O mesmo se aplica a quase todos os mistérios que abordamos neste livro. A ciência chegou ao ponto em que as coisas são demasiado pequenas, demasiado grandes, demasiado distantes ou demasiado inacessíveis para os instrumentos mais poderosos do mundo. Se considerarmos como referência a partícula subatómica mais pequena que os maiores aceleradores, que custaram milhares de milhões de dólares, conseguem extrair do campo quântico, as partículas mais pequenas que existem, ou o que quer que estas realmente sejam, são ainda 10 milhões de milhares de milhões de vezes mais pequenas do que as que os aceleradores conseguem detectar. O que nos leva a uma encruzilhada na estrada. Uma placa diz por aqui para continuar a pensar e a outra diz sem saída. A ciência detesta becos sem saída. Por isso, a física continua a mergulhar em pensamentos cada vez mais profundos. Um dos campos mantém a fé na prática com vastas provas dadas de fazer experiências e defende a construção de aceleradores de partículas ainda maiores, embora, segundo alguns cálculos, a energia necessária para uma máquina tão gigantesca equivalesse a toda a eletricidade disponível em todas as redes elétricas da Terra. O outro campo desiste das experiências e opta pelo pensamento puro, à velha maneira grega, na esperança de que, um dia, a natureza nos forneça novas provas que, neste momento, não conseguimos ver. Sherlock Holmes e Albert Einstein tinham uma coisa em comum: acreditavam na lógica. Einstein confiava plenamente na lógica por trás da relatividade. Um dia disse, apenas meio a brincar, que, se a sua teoria se tivesse revelado incorreta, teria pena do bom Deus. É estranho pensar que, se pegarmos num pão e perguntarmos de que é feito isto, a derradeira resposta seja de nada. Mas temos imensas boas ideias acerca disso. É esta a situação atual, quando tentamos desvendar este mistério de que é feito o universo. Tem de haver um caminho melhor. Compreender o mistério. Quando surge um problema em que não há provas à vista, é conhecido na ciência como um problema de caixa preta. Por exemplo, imaginemos que os automóveis novos saem da linha de montagem com os capôs selados. Ninguém pode ver o motor do automóvel. Está numa caixa preta, mas, mesmo assim, pode saber-se bastante sobre o funcionamento do automóvel. Um por um, os fatos podem ser reunidos. Por exemplo, quando o automóvel para de repente, acaba por descobrir-se que precisa de combustível. Como o painel dos instrumentos se ilumina, deduz que o motor, de alguma forma, envolve eletricidade. As caixas pretas são divertidas e frustrantes ao mesmo tempo, e os cientistas tendem a adorá-las, mas, até podermos abrir o capô, nunca saberemos como trabalha realmente o motor de um automóvel. Por isso, é bastante perturbador compreender que o próprio universo é a derradeira caixa preta. Se um físico quiser compreender de que é feito o universo, parece ter todos os elementos sobre a mesa. As leis da natureza estão bem explicadas, tal como as propriedades da matéria e da energia. O modelo padrão da teoria do campo quântico pode explicar todas as forças fundamentais, exceto a gravidade. Embora a gravidade seja um resistente teimoso, continua a fazer-se pequenos progressos. De momento, os dois rivais principais são conhecidos como a gravidade quântica em loop e a gravidade quântica em supercordas, ambas altamente esotéricas, e toda a gente continua a murmurar que devagar se vai longe, a menos que se chegue a um beco sem saída. O universo recém-nascido foi gerado onde ninguém pode ir, ou sequer nomear as matérias-primas usadas, como comentou Ruth Kastner, uma conhecida filósofa da ciência. O universo material é como o gato de Cheshire, em As Aventuras da Alice no País das Maravilhas. O seu corpo desapareceu, deixando apenas um ténue sorriso pairando no ar. A física estuda o sorriso numa tentativa de descrever o gato. Será uma tentativa inútil? A metáfora do gato de Cheshire teve origem no trabalho do físico visionário John
Archibald Wheeler, que tentava descrever o colapso da matéria num buraco negro. Einstein tinha uma forma engraçada de pôr a questão. Antes da minha teoria, as pessoas pensavam que, se removesse toda a matéria do universo, ficaria um espaço vazio. A minha teoria diz que, se remover toda a matéria, o espaço também desaparece. Quando pensamos que um buraco negro devora literalmente toda a estrutura da realidade física, é fácil vermos até um enorme aglomerado de galáxias redupiantes como nada mais do que o sorriso do gato. A física quer encontrar uma única explicação para a realidade, mas não há forma de ultrapassar a encruzilhada na estrada. Uma direção leva a um universo onde a matéria é substancial, fiável e bem compreendida. A física quântica aboliu, por assim dizer, este rumo como um caminho viável para a realidade, embora inúmeros cientistas no ativo ainda o escolham. Tem as suas razões, que analisaremos. A outra direção leva a repensar totalmente o universo, com base no facto de que a existência material é uma ilusão. É um dilema como o do famoso poeta do Robert Frost, que começa assim: duas estradas divergem num bosque amarelo e tenho pena de não poder seguir as duas. A maior parte das discussões em aberto na teoria quântica referem-se a qual dos caminhos se opta por seguir: pensamento puro ou dados novos. Como no poema de Frost, o aspecto mais frustrante é que nunca saberemos o que acontece na estrada não percorrida. Abrir a caixa preta. Os cosmologistas aceitam que o universo visível constitui apenas uma fração da matéria e energia libertadas pelo Big Bang. A maior parte da criação desapareceu quase instantaneamente, mas isso não retirou a matéria e a energia negras da equação. Por exemplo, o espaço vazio não é vazio, pois contém enormes quantidades de energia inexplorada ao nível quântico. Já foi calculada a quantidade exata dessa energia, mas, dadas as provas da velocidade com que o universo se expande, esses números estão muito desatualizados. Quando as partículas subatómicas surgem do vácuo como espuma, as forças envolvidas nessa aparição requerem quantidades enormes de energia. A densidade da energia num centímetro cúbico de espaço vazio é indicada por um número a que se chama a constante cosmológica. Infelizmente, esse número está incorreto em 120 ordens de magnitude, 10 seguido de 120 zeros. O espaço vazio é muito mais vazio do que a teoria quântica gostaria de admitir. De alguma forma, supõe-se que as forças que deveriam estar a agitar-se dentro do estado de vácuo se anulem umas às outras. Já houve mais do que um físico a chamar mágica a esta anulação perfeita. Na melhor das hipóteses, o que se passa deve-se à energia negra e aos seus efeitos nas galáxias, mas a energia negra está no topo da lista das coisas que, pelo menos até agora, não podem ser sujeitas a experiências. Se verificar que o lado oculto da criação controla realmente o universo em expansão, estaremos perante possibilidades que desafiam a visão estabelecida das leis da natureza, o modelo padrão. Em poucas palavras, quando a matéria sólida e fiável desapareceu, o mesmo aconteceu ao conceito de matéria. Esta premissa terá uma importância tremenda se todas as características que tomamos como certas em relação aos objetos físicos, o peso das rochas, a doçura do açúcar, o brilho do diamante, forem criadas pela mente humana. Isto implicaria que todo o universo tivesse sido criado pela mente humana, mas ainda não chegamos aí. Para dar uma ideia da lacuna, ninguém sabe realmente, para começar, porque existe o universo físico. Durante o Big Bang, a energia estava fortemente ativa, produzindo um abanão do espaço-tempo. Os cálculos dos físicos não conseguem explicar-nos o motivo de uma agitação tão violenta não ter condenado a matéria a desintegrar-se. Se a matéria primordial foi tão sacudida como as equações dizem que foi, o universo recém-nascido deveria ter colapsado sobre si mesmo devido à força tremenda da gravidade condensada, como um buraco negro. Ou então o universo sobrevivente deveria ser constituído por energia pura.
Porém, é óbvio que essa matéria chegou ao plano da existência. Portanto, as equações devem ser corrigidas até se adaptarem ao que as coisas são. Esta correção pode parecer-se muito com a manipulação dos números. A realidade é, obviamente, mais do que física. E tentar enfiar o que é quântico numa caixa física não é o que a realidade nos pede para fazer. Ainda assim, a crença na fisicalidade continua a fazer parte do ADN da maioria dos cientistas. Apontam o êxito do modelo padrão e prometem que todas as lacunas que ainda restam serão, em breve, preenchidas. Estamos quase lá. É uma frase que incentiva o otimismo. As explicações não físicas do universo voltariam ao ponto de partida, com base na aceitação de que matéria é um conceito obsoleto. Perante a escolha entre estamos quase lá e ainda nem começamos, a maioria dos cientistas escolhe a primeira opção sem hesitar. O que vemos? Antes de questionarmos radicalmente a posição fisicalista, temos de lhe reconhecer o mérito de ter acumulado tantos conhecimentos. É um feito impressionante, sempre baseado na máxima: ver para crer. E não há dúvida de que há muito para ver. No espaço de cerca de 14 mil milhões de anos-luz, o universo real poderá ser muito maior. Existem, provavelmente, 80 mil milhões de galáxias, que os astrónomos classificam como grandes e pequenas, em espiral, elípticas, de forma irregular, normais, não revelando atividade maior no seu centro, ou ativas, explodindo com grandes quantidades de energia e matéria a sair do seu centro. Dentro de uma galáxia típica, como a nossa, Via Láctea, uma galáxia grande em espiral, existem 200 a 400 mil milhões de estrelas. Muitas delas são o que se chama anãs vermelhas. São pequenas, ténues e de cor vermelha, e duram dezenas de milhares de milhões de anos. As estrelas que vemos no céu noturno são muito mais brilhantes e de cor esbranquiçada ou azulada. Estas estrelas brilhantes podem ser vistas de muito mais longe, mas o que vemos não reflete a sua verdadeira distribuição. Uma grande percentagem de estrelas diferentes das anãs vermelhas parece-se com o nosso Sol, e sabe-se agora que muitas estão rodeadas de planetas, como já vimos, se, numa parte destes planetas, existirem condições certas para a vida. O campo que acredita na aleatoriedade estará em vantagem em relação ao campo antrópico, com a sua convicção de que a vida na Terra é especial. No total, a quantidade de estrelas contidas no universo é de 1 seguido de 23 zeros, ou 100 mil trilhões. Um número assombroso, mas nem de longe o mais assombroso. Uma enorme quantidade de matéria luminosa, na forma de estrelas, ilumina as galáxias. Embora existam mais estrelas do que grãos de areia na Terra, estas formam apenas 10% da massa total no universo observável. Calculando o número total de prótons e elétrons que compõem a matéria atómica comum, chega-se a 1 seguido de 80 zeros, ou 100 mil bilhões de mil trilhões de mil trilhões de mil trilhões de átomos. Isto equivale a 25 milhões de mil trilhões de terras. Aqui, o trilho visível esfuma-se, porque toda esta matéria luminosa representa aproximadamente 4% das coisas que há no universo. A maior parte dela, cerca de 96%, é negra e, por isso, invisível e desconhecida. Mas, pelo menos, temos um inventário credível do cosmos, fornecido pela sonda de micro-ondas Wilkinson, da NASA. 4,6% da matéria comum, 24% de matéria negra e 71,4% de energia negra. A maior parte do universo é, no mínimo, bastante exótico. Uma verdadeira caixa preta. No estado atual das coisas, a matéria e a energia negras são conjunturas formuladas a partir de raciocínios trabalhosos e elaborados. A sua existência efetiva está bastante afastada do lema
ver para crer. Alguns céticos avisam que a física está a namoriscar com a fantasia. Imaginemos que estamos a olhar para o reino animal e vemos cavalos a galopar pelas planícies abertas. Ao desviarmos o olhar, vemos também um mamífero marinho com um único corno, chamado narval. Estes fatos visíveis permitem-nos deduzir que os unicórnios são reais, com o corpo de um cavalo e o corno de um narval. A resposta moderna é não. Mas, na Idade Média, não havia uma divisão assim tão estrita entre o real e o mítico. A cosmologia está, atualmente, sobrecarregada com uma coleção completa de criaturas míticas, dos quarks e das supercordas ao multiverso, criadas exclusivamente através de deduções matemáticas. A matéria negra é o exemplo por excelência do real por dedução. Em primeiro lugar, a matéria negra é deduzida da rotação acelerada das estrelas numa galáxia típica. As estrelas são atraídas pela força gravitacional de alguma massa exterior mais veloz do que a física pode registrar. A NASA usa a gravidade da mesma forma quando faz uma sonda espacial aproximar-se de um planeta muito grande, como Júpiter ou Saturno, de forma a que a gravidade do planeta funcione como uma fisga, acelerando a sonda quando ela passa por perto. De acordo com as medições comuns, a galáxia típica não contém massa suficiente para explicar a rotação observada. E o universo conhecido também não. Em segundo lugar, a maior parte das galáxias encontra-se em aglomerados de vários tamanhos. Alguns são pequenos, contendo poucas galáxias, enquanto outros são enormes, contendo dezenas de milhares de galáxias e emitindo grandes quantidades de raios-x. Estes aglomerados gigantescos parecem conter mais massa do que a já medida, tanto nas estrelas como no material gasoso no interior do aglomerado, que só é observável através de raios-x. Por dedução, deve haver mais matéria alguns no interior do aglomerado. Finalmente, quando são observadas galáxias secundárias distantes, no momento em que a sua luz passa através de um aglomerado de galáxias mais próximo, como o aglomerado Bullet, a curvatura da sua luz devida ao campo gravitacional no interior do aglomerado mais próximo, que age como uma lente gravitacional, indica que existe muito mais matéria negra dentro do aglomerado. Estas três demonstrações estão em concordância com base na mesma variável, a gravidade. Resultam em previsões numéricas precisas que já foram confirmadas. As deduções daí retiradas não são débeis, mas também não são suficientes. Para ilustrar este ponto, imagine que está numa sala sem janelas, que roda como uma estrela. Sente a força centrífuga ao ser atirado contra as paredes e deduz que algo está a puxar a sala a partir de fora. É uma dedução fundamentada, mas tem limitações. Para descrever de onde vem a força externa, um tornado, um elefante irado, um gigante a divertir-se com os seus brinquedos, nada pode dizer-se realisticamente com base apenas numa dedução, apesar de os cálculos mais apurados feitos no interior da sala lhe revelarem a potência da força. Quando a escuridão reina. Já que a escuridão parece ser a regra na criação, a resolução do mistério sobre de que é feito o universo tem de começar por aí e fica, quase de imediato, bloqueada. Atualmente, a maioria dos cosmologistas acredita que a matéria negra é fria, o que significa que, no ano que se seguiu ao Big Bang, as suas partículas se moviam lentamente em relação à velocidade da luz. Como seria de esperar, neste momento, essas partículas são apenas uma conjuntura. Também já foi sugerido que possam existir três tipos de matéria negra: quente, morna e fria. Por exemplo, as partículas subatómicas conhecidas como neutrinos têm sido indicadas como constituintes da matéria negra quente, trazendo-a para mais perto do reino da matéria comum. Pensa-se que a matéria negra morna exista na forma de anões castanhos, objetos demasiado pequenos para se iluminarem através das reações termonucleares, como sucede com estrelas comuns.
Com fundamentos mais sólidos, atualmente é consensual que a matéria negra fria é composta por partículas massivas que interagem fracamente, que são pesadas e de movimento lento. Os bem denominados WIMPs interagem apenas através da gravitação e da força fraca. Estariam completamente escondidos se não fosse a sua distribuição por todo o universo e a grande proporção da matéria total que representam, exercendo uma poderosa força gravitacional. A energia negra é consideravelmente mais exótica e parece estar muito mais presente, enquanto a matéria negra, embora invisível, não deixa de influenciar o universo visível através da sua atração gravitacional. A energia negra age como antigravidade, decompondo o universo em larga escala, ou seja, para além da escala das galáxias e dos aglomerados de galáxias. Como isto se passa realmente e qual a sua explicação teórica são mistérios insondáveis. Até a comprovação da sua existência requer medições precisas da velocidade a que as galáxias estão a acelerar, afastando-se umas das outras. Dependendo do número de estrelas que se tem em conta, as fulcrais são supernovas extremamente distantes. O valor da energia negra altera-se consideravelmente. Alguns céticos questionam que as galáxias estejam a acelerar de todo, o que deitaria totalmente por terra a existência de energia negra. Mas a matéria negra fria com energia negra é, atualmente, considerada um modelo padrão da cosmologia. Supõe-se que habitemos num universo plano, dominado pela energia negra, com quantidades mais pequenas de massa escura e quantidades ainda mais pequenas de matéria luminosa ou comum. De outro ponto de vista, completamente diferente, a escuridão poderia decorrer da forma como observamos o universo, e não daquilo que ele é. Os aceleradores de partículas gigantescos, que trazem à vista as partículas subatómicas, funcionam numa escala minúscula, em meros milésimos milionésimos de metro e milésimos milionésimos de segundo. Será este tipo de observação compatível com o efeito da matéria negra, que opera na maior escala de todas, com milhares de milhões de anos-luz de extensão? Antes de se poder responder sim ou não, é preciso questionar se o que vemos hoje é o mesmo que existiu há muito tempo. É quase certo que não seja. A aceleração que está a fazer as galáxias separar-se cada vez mais depressa começou já muito tarde, há cerca de 6 mil milhões de anos. Antes disso, os cosmologistas acreditam que a expansão estava, na verdade, a desacelerar. Isto deve-se ao facto da matéria negra e a energia negra evoluírem de maneira diferente num universo em expansão. Quando o universo inicial duplicou de volume, a densidade da matéria negra reduziu-se para metade, mas a densidade da energia negra permaneceu e permanece ainda constante. Quando o equilíbrio pendeu para o lado da energia negra, a desaceleração transformou-se em aceleração. O campo do "ainda nem começamos" é reforçado por lacunas no modelo padrão, o que seria preciso para que fosse implementada uma forma de pensar totalmente nova. A jornada começa com o aspecto psicológico da realidade, a quem von Neumann chamou essencial. A apoiá-lo encontra-se uma série de físicos eminentes que fizeram as primeiras descobertas acerca da era quântica. Max Planck afirma com firmeza que a realidade, no fundo, envolve consciência. Nas suas palavras, toda a matéria foi criada e existe apenas em virtude de uma força. Temos de presumir que, por detrás dessa força, existe uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz de toda a matéria. Isto significa que já não há torrões de matéria a flutuar por aí, como flocos de neve que caem do céu e se nos acumulam na gola do casaco, mas que, em vez disso, a matéria é abrangida pela mesma matriz que contém os pensamentos e os sonhos. A convicção de Planck de que a mente é ainda mais básica do que a matéria é expressa com total clareza na seguinte passagem: vejo a consciência como fundamental. Vejo a matéria como derivada da consciência. Tudo aquilo de que falamos, tudo aquilo de que consideramos existente, postula a consciência. Se procura uma forma de pensar totalmente nova, ela já existe há algum tempo. O que faltava era a aceitação, por isso vamos construí-la
A realidade é um jogo mental. Os pioneiros são ousados, quase por definição. Mas o que fez Planck juntar-se a Schrödinger na sua convicção inabalável do que o universo se parece com a mente? Foi devido a um facto quase demasiado básico para ter de ser enunciado, a saber, que tudo o que experienciamos é uma experiência. Isto diz-nos realmente alguma coisa? Queimar a língua em café quente é, obviamente, uma experiência, assim como construir a sonda espacial New Horizons, lançá-la com um míssil enorme para que se desloque a 60 mil km/h através do espaço, aumentados para 75.600 km/h ao receber um impulso suplementar à sua passagem por Júpiter. Esperar 9 anos que ela percorra os quase 10 mil milhões de quilómetros até Plutão e depois festejar, como fizeram os astrónomos a 14 de julho de 2015, quando a New Orleans enviou as primeiras fotografias em close-up do último grande corpo do Sistema Solar. Queimar a língua e fotografar Plutão estão em pé de igualdade enquanto experiências. E trabalhar em qualquer tipo de ciência é, também, uma experiência. Ora, Planck declarou que este fato é relevante, a todo momento e muito profundamente. Se podemos equiparar coisas tão diferentes como o aroma de uma rosa, a detonação de uma explosão vulcânica, um soneto de Shakespeare e uma sonda espacial, a matriz da realidade deixa de ser física. Isto proporciona uma vantagem tremenda quando se chega ao impasse a que as coisas físicas chegaram. A simplicidade da adoção de um paradigma totalmente novo reside em que a escuridão já não tem de ser considerada estranha. A matriz não tem dificuldade em incluí-la, porque todas as coisas no universo se tornaram coisas da mente. Aqui, os fisicalistas metem a sua colherada. Fazer objetos sólidos desaparecer é uma brincadeira de crianças, comparado com fazê-los reaparecer. Como fazem as coisas mentais, que não têm massa nem energia, para criar massa e energia. A matriz a que Planck chama consciência não é mais, poderão dizer os fisicalistas, do que o universo com todos os seus mistérios por resolver. A adoção da etiqueta consciência não fornece, na verdade, quaisquer respostas. Esta atitude cética foi parafraseada como: o que é a matéria? Não importa. O que é a mente? Não importa. Para sermos justos, temos de reconhecer que ambos os campos se deparam com dificuldades iguais, mas opostas. Um tem de demonstrar como o universo material desenvolveu o fenómeno da mente, enquanto o outro tem de demonstrar como a mente cósmica criou a matéria. À primeira vista, estamos de volta ao grande pântano da teologia, que não conseguiu explicar como fez Deus qualquer uma das duas.